Olá, pastora Anida, muito obrigado pela sua presença, obrigado por vir no nosso podcast. E hoje é uma alegria para nós, porque esse vai ser o podcast de lançamento, nosso primeiro podcast. E o podcast ele tem o nome de Vivendo a Palavra. E quando nós começamos a conversar com isso, eu sentei com o Sandro para conversar, e eu me lembro da história, toda a história do pastor Lelo e a história da pastora, e é uma história mesmo de pessoas que vivem a palavra. Então, quando nós pegamos a história da Bíblia, quando nós pegamos o apóstolo Paulo, que ele fala assim, ó, sejam carta viva, eu vejo muito isso em vocês. Aleluia. No café a gente já contou, né, a gente pôde falar um pouquinho ali de algumas histórias, e eu tenho uma marcante com o pastor Léo, que para mim marcou a minha vida, depois a gente vai compartilhar. Mas é um motivo assim, de muita alegria para nós estarmos aqui e poder fazer esse podcast, poder inaugurar ele, poder ter esse momento, né? Tenho certeza que o objetivo desse podcast foi trazer pessoas que têm uma história relevante, uma história com Deus, para que a gente conte e venha inspirar outras pessoas. E a caminhada não pode parar. A obra de Deus ela nunca passa. Então, muito obrigado, Jefferson. Muito obrigado, pastora Anida. É um prazer demais ter vocês aqui. A gente sabe a relevância que vocês têm. Eu agradeço demais. E você que está em casa, não perca, porque você vai ter um podcast incrível, com histórias incríveis. Nós queremos te agradecer por estar com a gente. E não se esqueça de compartilhar, se inscrever, curtir as nossas páginas. Muito obrigado. Pastora, vamos lá. Conta um pouquinho para a gente da tua infância, do teu chamado pastoral, como que ele veio, como que foi começar a sua vida ministerial. Bom dia para vocês. Bom dia, André. Obrigado, Sandro, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês, de vocês terem lembrado da minha vida. Eu sempre fiquei ali num cantinho e falei, oh, Senhor, estão me descobrindo. Eu nasci em Pirajuí. Eu vim de uma família simples, papai sempre foi de comércio também. E quando eu tinha 18 anos, Pirajuí começou a diminuir, né? Por causa do café, que ali que era o forte. Aí o papai veio para Bauru. A vontade da mamãe era São Paulo, que a família dela era de lá. Mas o papai veio aqui, conseguiu um comércio aqui, e nós viemos para cá. Eu tinha 18 anos. E nós somos assim oriundos da Igreja Presbiteriana Independente. Aí nós fomos para a primeira IPI aqui de Bauru e começamos a vida aqui. E quando foi, nós viemos para cá, acho que em abril, quando foi no final do ano, lá para dezembro, eu tinha umas amizades aqui que tinha, a gente saía para ir ao cinema e tal, e me apresentaram o Lelo. Era turma, e a gente começou a sair, aí totalmente fora de igreja, não tinha nada a ver. E eu sempre crentinha ali, né? Sempre certinha ali na igreja. Eu fui criada, a mamãe era muito firme, nós somos 7 irmãos. E o papai, por causa de comércio, bar que ele tinha, ele parou um tempo de ir para a igreja, e a mamãe ia direto com a gente, e era o tempo que a mamãe sentava, e nós ficávamos sentadinhos do lado. Criança não saía. Mas era aqueles cultos de 1 hora e pouco, né? Não como agora. Sim. E então a gente era muito obediente, né? Era o tempo que o pai olhava e pronto, né? Não precisava nem falar. Aí conheci o Lelo e depois começamos a namorar. Só que eu sempre fui assim fiel nos horários de culto. E isso incomodava ele no começo. Ele falava, oh, domingo, você já não foi de manhã, vai à noite? Eu falei, você não entende de nada, filho. É diferente o negócio. E o Lelo gostava muito de música. E nós tínhamos ali um coral muito bom, da professora Vera Boemer. E ele ia me buscar depois do culto e ficava ali ouvindo o coral, né? Isso foi 6 anos de oração. Nós namoramos 8 anos. 6 anos de oração. Quando foi
em 69, que veio aquele movimento grande de avivamento nas igrejas. Aí chegou na presbiteriana, você imagina, a igreja presbiteriana começando um avivamento. Nossa. Foi uma revolução, né? E foi nesse movimento que Deus mexeu com a vida do Lelo. E uma noite, numa roda de oração, a gente não tinha horário para ir embora, né? A gente orava, passava a noite orando. Nós éramos muitos jovens, mais de 100 jovens ali orando e buscando a presença de Deus. E isso daí mexeu com a vida do Lelo. E um dia ele, numa reunião de oração, sentado na igreja, e ele perguntando: Senhor, o que o Senhor quer de mim? E ele pegou o Novo Testamento que estava lá no banco, abriu, e a primeira coisa que ele leu ali, aquela passagem, segue-me. Uau. Aquilo ali falou fundo no coração dele. Uau, emociona, né? Uma história... E o Lelo sempre foi de liderança. Antes de igreja, ele liderava campeonatos de futebol, um monte de coisa, né? E ali ele já começou firme com os jovens. Logo, ele foi levantado como presidente ali, né, dos jovens. E eu sempre seguindo, mas sempre quietinha ali do lado dele. Nunca fui de destaque nenhum. Ele que se levantou ali. E eu, como sempre fui uma presbiteriana, no começo do avivamento não foi fácil. Eu tinha dificuldade até de... Levanta a mão assim, né? E nem bater palma, você não conseguia. E ele se incomodava comigo, porque eu era meio durinha ali, né? Porque quando ele chegou, ele já foi firme, ele já chegou no fogo. Imagino. Deu até... Você sabe que isso deu até um problema conosco. Nós terminamos um noivado. Olha! Exclusivo, hein? Exclusivo! Nós terminamos no final de ano. Eu fui embora para São Paulo passar a passagem de ano, de tão triste que eu estava. Aí ele falou: vamos orar. Você ora de um lado e eu oro do outro. E eu fiquei orando, ele também. E ele já estava como diácono da igreja. E ele ficava na porta da igreja para cumprimentar o pessoal. E eu tinha que passar por ele, de qualquer jeito. Não tinha jeito de fugir. Não tinha jeito de fugir. Aí um dia eu me lembro que eu orava ali com... Tinha um casal que cuidava da igreja lá, e a mulher era uma bênção para orar, e tinha a irmã Maria e outras pessoas ali orando. E Deus falou comigo, me deu até uma palavra que foi assim, tão difícil para eu entender. Deus falou assim para mim: eu é quem fiz as flores da laranjeira branca e não as mudo. Só mudo se eu quero. Eu pensei comigo na hora: Senhor, o que é isso? Na mesma hora, a irmã Maria falou: eu sei que você não entendeu. Eu vou repetir. Uau, meu Deus. Eu falei: Senhor, o que é isso, né? Guardei no meu coração. E passando por ele na porta da igreja um domingo, eu falei: Deus já falou comigo. Ele falou: comigo não. Mas eu saí tão chateada aquele dia da igreja. Ai, mas aí, quando eu fui embora, fui passar final do ano numa tia em São Paulo. Quando eu retornei, ele estava me esperando. Aí nós voltamos, ainda namoramos 2 anos, e depois nos casamos, né? E casamos e fomos viajar. Quando nós voltamos, uma turma dos jovens da igreja na porta da nossa casa. Pastor Lelo, onde nós vamos? Ele falou: vamos para onde? Por quê? Não sabia de nada. Foi quando a igreja se separou. Aí vocês estavam viajando. Nós estávamos viajando. Nossa. Aí o Lelo falou assim: aonde vocês estão, eu vou. Então, eles estavam na casa do presbítero Paulo Vale. Aí saiu um pessoal, mais a liderança da igreja, que eram os presbíteros, a maioria, e os jovens. Então, nós reunimos ali alguns dias, até que o Lelo conseguiu, e o Lelo sempre na frente, né? Conseguiu um lugar para nós reunirmos. E depois nós ficamos um tempo ali no Prevê, naquele teatro. Tá, nós fizemos culto ali, até nós conseguirmos um local, né? Quando nós alugamos
e foi assim até construir essa primeira igreja. Uau, foi daí que começou todo o Começamos todo o ministério pastoral do Lelo. Aí ele foi presbítero da igreja, depois, acho que foi em 1986, se eu não me engano, ele foi consagrado pastor, que ele dirigiu a igreja. Esse é o primeiro tempo nosso. Nossa, pessoal, né? Que legal. História bacana, né? É a primeira parte. Eu amo ouvir essa história. E quando que você chega já nessa história toda aí? Eu cheguei em 93 só. Em 93 você chega. Chego lá em 93, já estava aquela vida, né? Aquela igreja enorme, aquele amor por Jesus, né? Aquele avivamento, foi assim que eu cheguei. Eu entrei no retiro e aí eu falo para Deus, uau, eu quero sentir essa alegria, né? Já eram os retiros no Prevê? Não era ainda. Essa é a primeira parte da igreja. É a primeira parte. Sabe aqueles retiros que eles faziam? Lá no Melo Moraes? Sim, eu fui em alguns. A gente via sempre o pastor Lelo à frente, com tudo, certeza. Né? Mas a pastora Anida conta que ela ficava por trás lá de toda a organização. Né? A minha parte era a cozinha, que era um absurdo, né? Eu me lembro dos primeiros eventos assim que tinha lá. Eu me lembro uma vez que tinha 1.600 pessoas por aí. E eu organizando cozinha, eu falava, Senhor, nunca fiz nada de curso, né? Mas Deus era tão bom que eu olhava nas panelas assim, eu sabia se ia dar ou não, com aquela monte daquela fila na hora da refeição, né? Foram tempos assim de muitas bênçãos, né? E Deus continuou abençoando. Aí depois de mais de 30 anos, né? Aí nós paramos aí e foi um segundo tempo da nossa vida, né? Foi quando o Lelo achou que ia parar, não vamos mais. Mas ninguém deixou o Lelo parar. Nós ficamos em casa, né? Um tempo e começou a vir os irmãos mais chegados, né? Lelo, vamos continuar? Não vou, tal. Mas aí começamos a fazer o culto em casa, né, Jefferson? Foi. Aí uma turminha começamos com... Isso foi o final de 2001, em setembro de 2001. Aí nós começamos com a escola dominical em casa. E o Lelo sempre, o pessoal que vinha, o Lelo falava, vai em tal igreja, perto da sua casa, tal. Mas eles começaram a vir em casa. Aí começamos a fazer a escola dominical, né? Uma turminha. Aí não cabia mais. Aí fazia as crianças na casa da mamãe, que era do lado, os grandes. Foi quando ele começou a emprestar o Prevê. Tá. Que nós ficamos um tempo ali no Prevê. Certo. E até nós conseguirmos alugar ali na Ezequiel Ramos. E quanto ao aluguel, foi assim meio difícil. Procuramos uma coisa, outra, mas ali era um lugar centro, era bom. Sim. Né? Aí o seu Antônio lá, que era o responsável, nos deu a planta do lugar. Falou, Lelo, dá uma olhada aí e tal. Aí chegamos e olhamos, falei, esse lugar está ótimo. Oramos em cima da planta, a igreja, pusemos lá, mostramos e fomos falar com ele. E ele nos deu um valor que a igreja ainda não tinha condição. Aí o Lelo pegou a planta e falou, olha, seu Antônio, muito obrigado, nós gostamos, mas não está para nós, não conseguimos fazer isso. Aí, vamos continuar procurando. E saí com o Lelo viajar, nós estávamos em São Paulo, recebemos um telefonema desse seu Antônio. Falou, Lelo, quando você voltar, vem aqui que a gente vai conversar. Aí, quando nós voltamos, fomos lá e ele fez um preço. Ele falou, não, eu quero vocês aí. Ó Deus agindo, né? Agindo. Ó Deus agindo. Nós oramos em cima da planta e Deus fez, né? Deus fez. Aí, aí ele... Mexemos lá, né? Fomos para lá e derrubamos paredes, fizemos púlpito, tudo como se faz quando você vai num lugar que não é apropriado, né? E começamos ali. Em maio nós fomos. Começamos a igreja em setembro de 2001 e fomos para lá em maio. Nós inauguramos ali a primeira igreja. E ficamos aí nesse local 15 anos, pagando aluguel. E o Lelo sempre querendo um lugar próprio, né? Porque um aluguel é um dinheiro que some, né? Sim. E o Lelo sempre foi muito zeloso com as coisas de Deus.
principalmente a parte financeira. Ele tinha muito zelo nessa parte. E então ele foi assim, guardando, né, para ver comprar um terreno, tal. Mas quando foi em agosto de 2010, sem a gente esperar, né, o Senhor levou o Lelo, né? Mas antes disso, eu falo assim, Deus, ele é tremendo em tudo que ele faz. Às vezes a gente não sabe o porquê. Quando foi em 2006, a minha irmã, a Sandra, ela era professora num curso IFC, Instituto de Formação Cristã. Sim, sim. Que é uma escola de estudo bíblico, né? Palavra revelada, lá de Vinhedo. Ela falou, Lelo, você não gostaria de trazer para a sua igreja para poder fazer, né, os seus líderes estudarem, para ter uma sequência igual todo mundo? E começamos com esse curso em 2006. E o Lelo foi da primeira turma. Então, nós começamos toda a liderança da igreja fazendo, abrimos para outras lideranças, porque ali não tinha placa de igreja, né? Podia ser qualquer pessoa fazer, outra igreja, até pessoas que não fossem evangélicas. Começamos com uma boa classe ali, e é 4 anos essa turma, né? E quando foi em 2010, que seria a primeira formatura deles. Seria em novembro essa primeira formatura. E o Lelo fez esse curso. E o Lelo vai e me falece em agosto. Eu falei, Senhor, e agora, né? E na hora de fazer a formatura, eu liguei para o Bispo Souza, que é o dirigente lá, né, dessa escola. Eu falei, Bispo, você venha para Bauru me ajudar a fazer essa formatura, que eu não sei como que eu vou dirigir isso, foi muito difícil. Eu falei que foi a formatura assim, mais difícil de ser feita, até o Bispo não aguentava falar quase, né? Nossa. Mas Deus sabia que ia levar o Lelo, então ele já deixou essa escola para nós não termos problema com liderança de igreja. Então, toda a nossa liderança de igreja faz esse curso. Passa pelo IFC. E até da sua igreja nós temos diversos... Sim, eu fiz. Você fez um pouco e parou, né? 4 meses, aí meu filho nasceu. Aí você né? parou A e... Vanessa estava grávida, aí nós precisamos Isso. parar pela questão do filho pequeno, né? Trabalho de segunda a sexta bastante, precisava ajudar ela em casa aos sábados, mas eu quero voltar. Isso, é bom voltar. Porque eu gostei demais. Nós estamos com uns meninos da sua turma, lá da sua igreja, que é uma bênção. Tem um neto, meninos alegres, meninos que têm assim, vontade de estudar. Sim, o próprio pastor Williams fez, né? A Fúvia o William fez, a Fúvia também. Patrícia fez. Isso, nós temos diversas pessoas lá. Então, eu falo assim, esse é o zelo de Deus para com a igreja dele. Que nem eu sempre falo, a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor Jesus. Sim, né? Com certeza. O Lelo foi, a igreja não foi. A igreja continua. E quando o Lelo morreu, e daí? Como vai ficar a igreja? Essa era uma das perguntas aqui, ó. Como foi assumir essa liderança? Como foi assumir essa igreja? Como foi, né, assumir isso tudo, e não era qualquer, né? Era ser sucessora do Lelo. Isso era continuidade, né? Ainda que a senhora caminhasse do lado, né, como um apoio, que sempre foi, como uma adjuntora que sempre foi, mas nunca tinha pegado no microfone. Não. Aí, de repente... De repente, isso daí, né? Você falou assumir, eu tinha vontade de sumir, né? Sumir. Como diz o pastor Williams, as coisas de Deus demoram para acontecer de repente. Mesmo. É isso aí. Então, e quando ele faleceu, até o Jefferson estava, como eu falei para você, o Jefferson estava dirigindo o culto, né? E eu falei para minha filha Giane, eu não vou ter condição de nem pegar microfone aqui, ainda mais hoje. Ela falou, tá bom, mãe. Mas eu sentada ali ouvindo o Jefferson dirigir, eu mesmo levantei e, sem saber que ali na cozinha da igreja, que o Lelo foi velado na igreja, tinha uma liderança da igreja ali. E agora? Como vai ficar a igreja se o líder foi? E eu, sem saber disso, eu peguei o microfone e falei, olha,
liderança. O pastor Lelo foi. A igreja não é dele, a igreja é de Jesus. A igreja vai continuar. Falei, nós vamos nos reunir. E foi assim. Isso foi domingo à tarde, que foi o enterro dele. Quando foi na terça-feira que nós temos reunião à tarde de oração, eu me arrumei e estou saindo, minhas filhas em casa. Aonde vai essa viuvinha aí toda arrumada? Eu falei, filha, eu estou indo para a igreja. Eu falei, tá bom. Fui dirigir a primeira reunião de oração. A gente não é nada, mas Deus capacita, gente. É verdade. Nos primeiros tempos não foi fácil eu dirigir a igreja, porque eu não prego, eu não tenho esse dom da palavra. Eu gosto de administrar a igreja, né? Aí nessa semana eu fui reunindo toda a liderança da igreja, reuni os pastores, reuni o grupo de louvor, os professores, cada um, e eu conversando. Se vocês me apoiarem, nós continuamos com a igreja, porque eu não tenho condição, como o Lelo tinha, de fazer o que ele fazia, né? Não, todo mundo foi assim, certinho comigo. E continuamos com a igreja, sabe? Fomos avançando. Eu acho que o Lelo, tenho certeza que ele está muito orgulhoso, né? Com certeza, por tudo né? que se construiu, né? E assim nós fomos. Eu tenho pastores ali idôneos. Nós temos ali o pastor Rui, pastor Josa, pastora Miriam, aquele tempo pastor Adão. O pastor Adão foi o último que conversou com o Lelo na minha casa. Foi num sábado. A Giane, faltava um mês para o casamento da Giane. Casamento marcado, tudo certo. E eles estavam na sala conversando, a Giane chegou e falou, mãe, eu preciso ir para Jaú ver meu sapato que eu não achei aqui. Você pode ir comigo? Eu falei, eu vou, filha. Pergunta para o seu pai se pode ir, como que ele está. Aí ele falou, não, eu estou bem aqui, estou com o pastor Adão aqui. Pode ir, sem problema. Nós fomos, 5h30 nós ligamos para o Lelo. Ele falou, não, o pastor Adão já foi, está tudo certo, eu estou descansando, está tudo bem. Nós chegamos 6h em casa. Eu entrei, quando eu chego no meu quarto, o Lelo caído no banheiro, morto. Uau. A Giane tinha entrado, eu nem lembro a minha reação, se eu gritei, o que eu fiz. Ela correu, como a Giane é enfermeira, nós viramos ele, ela começou a fazer aquele procedimento no coração, né? Aquela massagem. Né? O noivo dela estava lá no carro, veio correndo, já chamou, né, o SAMU, sei lá quem ele chamou, e rapidinho chegou as pessoas lá e fizeram de tudo, tiraram ele de lá, deitaram lá no quarto. Eu sei que fizeram muito procedimento e viram que ele não voltava. Eu vi quando saíram com ele e falei, Deus havia chamado. Já foi chamado. Deus havia recolhido. Né? Aí veio a resposta, tudo. E naquele dia estava tendo lá no esquadrão aquele evento que eles faziam, Agosto de Deus. Eles fizeram muito tempo. E nós tínhamos lá uma barraca que nós ajudávamos ele, a barraca do sonho. Esse sonho famoso que o Sandro falou. Chegou isso lá, acabou a festa, né? Eu imagino. O resultado. E o Lelo, eu tenho certeza que ele aquela hora tinha se levantado para ir ao banheiro tomar banho, que ele ia num evento que estava sendo da Assembleia de Deus, lá no jardim. Vinha uma cantora de fora, não me lembro direito quem que era a cantora. E ele tinha sido convidado, ele ia. E nessa hora, que ele deve ter se sentido mal, e o Lelo sempre pediu para Deus, não me deixe numa cama, me leva de uma vez. E só que Deus ouviu muito cedo. O Lelo tinha apenas 67 anos. Né? Achava muito novo. E ele estava bem. Ele estava super bem, né? Ele estava bem. Mas o infarto, né? Ele era diabético e você se cuida, mas no começo ninguém liga para se cuidar porque não sente, né? E foi prejudicando
a situação dele, né? Aí depois, pastora, que tudo isso aconteceu, que a senhora assume o ministério, recomeça tudo. Quando que vem a história da construção do templo? Aí nós ficamos, como ele deixou um dinheiro em caixa, eu tinha para comprar o terreno e começar. Aí nós começamos a procurar um terreno. Como ele queria, no centro, perto de um ponto de ônibus, né, para facilitar, ele pensava em todo mundo, quem não tinha carro. E Deus mostrou por Irmão Tiba esse terreno, ali onde nós estamos, na quadra 13 da Batista de Carvalho. Era uma casa antiga da família Quágio, e pelo preço deu para a gente comprar, então investimos ali. E tinha um outro terreno que pegava no fundo desse terreno e saía pela Paz Lemes, onde que está a nossa escola hoje. Aí eu falei para a tesoureira, nós temos a Maristela, que é a nossa tesoureira, uma menina idônea. Eu falo que ela é minha companheira em tudo ali, quanto a essa parte financeira. Aí eu falei, Maristela, se nós não comprarmos agora esse terreno, vai fazer falta. Tinha uma casinha também lá. Aí eu falei, nem que a gente comece a construir a igreja depois, mas vamos investir. Aí compramos os 2 terrenos. Como ainda tinha um pouco de dinheiro, aí pegamos um engenheiro de fora, não me lembro de onde que ele era, aí ele fazia, levantava pré-moldado, né, que eles falam, que é mais rápido. Isso fazia... Era novidade, né? Pré-moldado, né? Era. Novidade. Então fazia acho que uns 3 anos que o Lelo tinha morrido que nós começamos a construir essa igreja. Uau, 3 anos depois, já pensando em construção de igreja. Construção de igreja. Tudo de repente. Eu sempre gostei dessa parte, sabe? Eu gosto de matemática, eu não gosto de história. Então, essa parte de dinheiro eu gosto de mexer. Então, nós começamos. Aí, um irmão falou assim, pastora, se acabar o dinheiro a gente para, depois a gente continua. Eu falei, você está enganado, filho, isso aqui é coisa de Deus, ninguém vai parar nada, você vai ver como Deus vai mexer. Não vai parar, tá certo. O negócio é você botar o pé e Deus bota a terra embaixo. Né? Tá certo. E começamos a construir essa igreja. Fizemos o templo, em 2 anos e 2 meses nós entramos no templo. Uau. E sem dívida, meu irmão. Aleluia. Realmente é. Não, e foi assim, uma coisa tão... eu me lembro que quando nós falamos em construir, a gente estava no final do ano na igreja, naquela passagem de ano que a gente fazia o jantar. Chega um casal, amigo do Lelo, amigo nosso, que era da Presbiteriana Independente, com um envelope na mão, e falou, Nida, nós viemos dar uma oferta, porque eu sei que o Lelo gostava muito, falava muito da construção da igreja, e nós viemos trazer uma oferta para a construção. Foi a primeira oferta que nós recebemos. E assim Deus foi mexendo com pessoas. Eu me lembro que a gente estava ali na construção, um dia sobe uma senhora do outro lado da rua, a hora que ela me viu, ela falou, oi, Nida, é você que está aqui? Eu falei, oi, irmã, que eu nem lembrava quase do nome dela. Ela falou, vocês estão construindo? É a igreja de vocês? Eu falei, ela falou, espera um pouquinho, já já eu volto. Ela voltou com 2 envelopes. Ela falou, esse é para este mês e este é para o outro mês. E assim Deus foi mandando. Providência, né? Foi providenciando as coisas. E Amém. aí eu me vesti um pouquinho de Lelo e lembrei de onde ele andava para ver essas coisas, porque para as coisas de Deus ele não tinha vergonha de ir atrás, né? Sim. Eu falei, eu tenho que fazer um pouco disso, mesmo com a minha timidez eu vou. Aí fui uns empresários, aquele meu sobrinho lá que é dono do Habib's, fui num outro empresário lá que era amigo, e Deus foi abençoando. Amém. Porque é de Deus, né? É de Deus. Um projeto de Deus. De Deus. Ainda que ele tenha nascido lá no coração do pastor Lelo lá atrás, E mas nasceu no de Deus antes, né?
E o pessoal da igreja trabalhando, né? Você sabe como a igreja faz pastelada e faz bazar de usados. Sim. E trabalharam muito, né, Jefferson? Muito. Todo mundo abraçou essa causa. Todo mundo abraçou. E isso é legal, porque a igreja, se as coisas viessem sem que a igreja tivesse que se envolver, não teria graça. Não tem graça. A igreja precisa se envolver. Tem que E saber todo o preço dia, que é pago. acabava a escola dominical lá na Ezequiel Ramos, a gente subia com o pessoal, ia lá na igreja orar. Orar lá no Abençoar. na construção. Então a gente acompanhou, eu e a Maristela acompanhamos ali desde o início. E foi assim interessante que em março eu falei, não vamos começar a construção em março porque é chuva, atrapalha. Vamos em maio. Foi o mês que mais choveu. E como a prefeitura exigiu que fizéssemos o estacionamento, que foi uma bênção, nós precisamos tirar dali 250 caminhões de terra. Nossa. Para aprofundar. E começou a encher de água aquilo. Aí, o que nós vamos fazer? Como era mais fundo, não era a direção da rua, precisamos alugar bomba, né, para poder tirar aquela água dali. E foi fazendo, teve que fazer muro de arrimo, e foi indo. Aí chega aqueles caminhões com aquelas vigas enormes, ia parando em frente da igreja. Eu falava, Senhor, o que é isso? Eu dirigindo uma coisa dessa. Mas nós temos lá, eu falo que Deus é tão bom. Nessa parte eu vejo o cuidado que Deus tem com as viúvas, viu, gente? É muito forte. Eu tenho lá na igreja o pastor Josa, que é construtor. Eu tenho o Jorge, que é eletricista. Eu sei que Deus foi levantando as pessoas, todas que sabem da parte de construção, que foram me rodeando, me assessorando. Montou uma comissão ali para ajudar. Uma comissão forte nessa parte. Porque uma obra hoje, você quer exige muita ter dor coisa. de cabeça, você faz uma obra na sua casa. Imagina numa igreja. Uma igreja. Imagina os detalhes, né? E os detalhes das coisas, que nem a arquiteta te dá um projeto. Mas você que está acostumado dentro da igreja, você sabe o que funciona e o que não funciona. Você precisa de salas para diversas coisas, né? Você precisa de um púlpito agora. Não é só o pastor agora que fica no púlpito, tem o Ministério de Louvor. Louvor, dança e aí vai. Tem que. Aí você tem que revestir parede, você tem que fazer um monte de coisa. Então, tudo isso Deus foi direcionando na gente. E eu fui vendo assim, né? A mão de Deus nos ajudando. E nessa casa que sai ali na Paz Leme, era uma casa antiga. Muitos falaram, vamos demolir. Eu falei, não, gente, essa casa de alvenaria a gente não vai demolir. Nós vamos dar uma reformada e vamos começar com as crianças ali. Que é onde é o IFC. Agora. Então, no começo, nós só demos uma acertadinha, deu para entrar, tudo bem. E depois, porque eu não começo nada, André, sem assim a orientação de Deus e sem você ter um caixa. Deus te dá, mas você tem que ter uma sabedoria nessa área. Sim. Você tem que ter, para você fazer o alicerce, você tem que saber. Se você não tiver assim o fundamento certo, você fica ali e acabou. Sim, claro. Né? Então fizemos lá. Aí depois, como essa escola, nós estávamos ali no Hotel Biase, começou a ficar caro para nós. Né? Ali é aluguel de quarto, aluguel de sala. Então, um tempo eu tive que ajudar a escola para não parar, porque eu sei que é uma escola que Deus deu, ela não vai parar. Amém. Então, aí eu falei, então vamos agora acertar essa casa para a escola. Aí demos aquela reformada, pusemos laje, trocamos porta, janela, piso, fizemos umas... E antes disso, nós começamos a cozinha. Igreja de crente tem que ter cozinha, né? É a parte principal da igreja. Crente gosta de comer, não cozinha, pode. A cozinha não pode faltar. Aí montamos uma cozinha bem planejada, aproveitando tudo. Eu falo que ali tudo quanto é cantinho está aproveitado. E essa cozinha dá o fundo dessa escola. E tinha 2 porões nessa escola. Aí eu falei com o pastor Josa, nós precisamos de lugar para guardar as coisas da cozinha.
tira a terra do fundo ali. Fizemos 2 salas, uma para guardar a parte de cestas básicas, né, da parte dos diaconato, e a outra para guardar o material da cozinha. E ficou uma sala boa e deu certinho, né? Eu conheci lá. Você conheceu, linda, né? Linda. Aí linda. depois, aí eu trouxe, terminando essa construção, né? Aí trouxemos o IFC para lá. Aí começamos ali. Que legal, pastor. Aí chegou a pandemia, né? 2 anos, escola fechada. Aí o pessoal vai se afastando, que nem a sua turma. Sim. Se afastou. E o meu foi bem na época da pandemia, porque meu Foi. filho tem 2 anos, meu filho é tudo. filho da pandemia, né? Da época da pandemia, né? Não, eu falo que essa pandemia trouxe tanto bebê. Em casa trouxe, viu? Em casa trouxe. Nós temos uma classinha lá de muito bebezinho de 2 aninhos. Eu falo que foi o tempo que... prosperou. Prosperou a igreja. Na volta da igreja, nós tivemos que nos readaptar, porque precisava de uma classe para os pequenininhos, de 2 anos. Olha. De tanta criança. De tanta criança que apareceu. O povo ficou em casa apostando. Ficou em casa teve mais tempo. Mas, sabe, André, eu falo assim que igreja é responsabilidade, né? É dedicação. Você não tem mais aquele seu tempo. Mas eu, como mãe e avó, eu tenho 2 filhas. Tenho Giane, que mora aqui, casada com o Renato, um bênção. E tenho a Giovana, que mora em Hortolândia, casado com o Luciano. Tenho 2 netas lá e tenho um neto aqui. A minha vida, até quando eu abracei a igreja, a Giovana falou, puxa, mãe, agora que eu achei que você era nossa, que o papai foi, que você sempre se dedicou só à igreja, mais à igreja, né? Sim. Eu falei, filha, a obra é de Deus, não sou eu que mando, mas eu vou dar atenção para vocês. Então, eu reparto a minha vida com eles. Como eu tenho pastores idôneos, tenho aqui o meu filhão aqui mais velho, o Jefferson, tem a pastora Mira, todos eles, né? Então, eu programo direitinho e vou. E visito meus netos, acompanho, viajo com eles, né? E também eu sei a minha responsabilidade dentro da igreja. Amém. Se eu saio, eu deixo tudo programado. Qualquer coisa, agora com celular, né? Sim, muito mais fácil, né? De cuidar, né? Sem problema. Pastora, e hoje, assim, a igreja agora, dia 23/9, ela está fazendo 22 anos. É isso, né? 22 anos. E a gente estava conversando ali no café que o pastor Lelo dirigiu a igreja por 10. 10. Você está indo para 13. Eu estou a 13. Como eu te falei, às vezes ele tem as fotos lá em casa dele, eu olho e falo, bem, você foi 10, eu já estou 13, já passei na tua frente. Não faço como você, mas eu estou aqui tentando. Deus está me capacitando e eu estou caminhando. Nesses 22 anos, né, todas as histórias que a gente contou aqui, e aí já queria te perguntar um negócio. Nesses 22 anos, desde 93 que você chega na história, né? Você entra na história dessa família. O que te marcou? Algo que você possa contar. Eu estava contando ali para vocês, no café, só um adendo. Eu tenho uma história marcante com o pastor Lelo. Mas foi uma história que, até para quem está ouvindo, ele não me conhecia e eu não conhecia ele. Eu era empacotador de um supermercado e eu fui levar uma compra dele no carro. E ele me deu uma gorjeta. E ele perguntou se eu era dizimista. Eu falei que não. Ele falou, tem que ser dizimista. E aí ele me perguntou se eu estava longe dos caminhos do Senhor. E eu estava. E na hora ele fez um apelo para mim ali, eu voltei. Né? No estacionamento de um mercado. E de lá para cá, eu nunca mais saí da presença de Deus. Então, o dia que eu chegar no céu e encontrar o pastor Lelo, eu tenho que agradecer ele muito. Porque eu estou aqui porque Deus usou a vida dele. Né? Hoje tenho minha família, tenho 2 filhos, sou pastor. Né? Deus construiu isso tudo na minha vida um dia por causa de uma palavra. Né? E, inclusive, eu estou em uma igreja que o meu pastor é um cara que ama demais o Lelo. Né? Que tem um carinho pelo Lelo. Pastor William. Pastor William sempre fala muito do Lelo. Né? E uma vez ele disse, ele falou assim, quando o pastor Lelo foi o Elias, ele falou assim, e eu quero ser o Eliseu. Né?
Ele brinca com isso. Ele fala assim, a capa caiu e eu corri atrás da capa. Essa capa caiu sobre muita gente. Muita gente. E o Lelo não perdia nenhuma oportunidade, né? Às vezes eu ficava assim atrás dele até meio encolhido, falava, meu Deus, ele não para, ele fala sem parar, né? E agora a gente recebe sempre, não tem uma semana que você não escuta uma pessoa falando alguma coisa do Lelo, sabe? Então, ninguém deixa a gente esquecer desse homem. Você vê como que foi marcante, porque já faz muito tempo. Tem uma amiga que fala, esse é o único defunto que fala até hoje. É verdade. Dá frutos ainda. O que te marcou já em toda essa trajetória, algo que você possa compartilhar com a gente, falar assim, poxa, isso me impacta. Eu sei que tem muitas coisas. Muitas coisas. Muitas coisas, mas a mais marcante. Assim, a marca do pastor Lelo, que sempre me chamou muita atenção, era esse amor por Jesus. Assim, ele deixava isso muito transparente, assim, ele evidenciado, né? Então isso me inspirava muito. Mas teve uma situação minha, eu passei um momento muito difícil da minha vida. Eu tinha fechado a minha loja, a loja pela qual eu vim para Bauru. Eu já tinha 2 filhos, hoje eu tenho 4, né? Mas naquela época eu só tinha 2. E eu estava passando a maior situação financeira assim, difícil. Tinha perdido a minha loja, estava numa situação muito difícil. E eu comecei a orar, esperando algum milagre do céu. Ainda não tinha tanta maturidade ainda, né, de vivência cristã. E eu lembro que a minha sogra, ela falava assim, olha, Deus vai usar o homem, ele não vai descer do céu para falar com você, né? Deus vai usar o seu pastor, o pastor Lelo. E naquela tarde eu fiz um desafio com Deus. Era um culto de quarta-feira. E eu falei para Deus, Senhor, eu não vou atrás do pastor Lelo. Se de fato o Senhor vai usar a vida dele, né, faça ele vir falar comigo. E eu acho que Deus, né, sabendo da minha ainda imaturidade cristã, né, ele me atendeu. Na hora que eu pus o pé na escada da igreja, ele estava no hall de entrada, conversando com pessoas, ele parou de conversar e ele falou, Jefferson, quero falar com você. Nossa, aquilo foi marcante, né? E aquela conversa nos trouxe para muito perto da família. Foi quando a Vera foi trabalhar com o pastor Lelo. Ele falou, Deus tinha tocado no coração dele. Eu não tinha ainda falado para ele da minha situação financeira, mas o Senhor já tinha, né? E ele nos trouxe para cuidar mesmo. Então, daquele dia em diante, eu passei a me sentir mesmo um filho do pastor Lelo. Ele cuidava de mim nos detalhes dos meus filhos e da Vera. Era muito cuidadoso. E junto à pastora Nida. Eu olhava na pastora Nida e sentia aquele amor que eles tinham por nós. E foi onde foi um marco na minha vida, assim, entendeu? Eu aprendi a andar pertinho dele. E aí foi uma escola, né? Quando ele me traz para perto dele, e ele contratou a Vera como assessora, ele ganhou 2 assessores, porque aí eu vim junto, né? É verdade. E foi um marco. E nessa parte da vida do pastor Lelo, entra a política, né? Vem a parte da política. Como foi conviver com o pastor Lelo político? Político e pastor, né? Político e pastor. Foi em, acho que 73, nós casamos em 72. Acho que foi 73 ou 75, não me recordo. O pastor Abílio falou, aquele tempo só tinha 2 partidos, né? Era a Arena e MDB. E o pastor Abílio falou, Lelo, eu quero colocar você na política. Ele falou, mas eu não tenho nem dinheiro para fazer campanha, o que eu vou fazer, né? O Lelo trabalhava na faculdade de odontologia, ali na parte de biblioteca. Aí o pastor Abílio botou ele na Arena, escreveu lá e colocou. E ele ganhou na primeira. E o Lelo foi 24 anos vereador. Um dos anos nesse meio que ele não ganhou, o pastor Luiz Carlos Vale, era presidente da Câmara, colocou ele como chefe de... Mestre de cerimônia. Foi quando ele mexeu até com a bandeira de Bauru, foi em São Paulo, sabia tudo sobre bandeira, ele ia a fundo nas coisas, né? Então, ele foi na política, ele foi 24 anos. 6 mandatos. 6 mandatos, né? Então, como pastor, e como ele conhecia Bauru, né? Nossa. E todo sábado, pela manhã, a gente descia na Batista, era o point dele, o que ele gostava de andar ali.
Não dava um passo, dois, estava o Lelo parado, né? Eu nunca conseguia caminhar com ele ali. Era muita gente conversando. Amava a gente, né? Era ali um ponto bom para ele conversar, que ele era muito comunicativo, né? Sim. Até toda noite, né? Ele ia lá no Confiança tomar um cafezinho. Às vezes eu falava, Bim, deixa eu ficar descansando. Não, vamos comigo. Ele não gostava de andar sozinho, sempre eu estava junto, né? Vamos comigo. É o único passeio que eu faço, é tomar um cafezinho e bater um papo ali com meus amigos. Então, a gente era muito junto, né? Então, o que os casais precisam é ter comunhão, ter conversa, saber o que passa sobre a vida de cada um. Depois, na falta de um, você não ficar aí sem saber o que fazer. Então, como eu administrava a minha casa, eu não tive nenhum problema financeiro depois que ele morreu, porque eu sabia como estavam as contas, como eu poderia proceder. E eu tenho visto muitas amigas minhas que, principalmente nessa pandemia, que perderam o esposo, mulheres que ficaram sem saber o que fazer, porque o marido nunca passou para ela a situação de dentro de casa. Então, nós temos que caminhar junto em todas as áreas. Amém. A mulher sábia tem que saber mesmo dentro de casa como caminha. E tem que estar junto com o marido. Caminha junto. É difícil, eu lembro, eu sempre trabalhei. Eu trabalhava na Secretaria da Saúde. Trabalhei 30 anos lá. Até um presbítero da outra igreja um dia me falou, Nida, agora o pastor Lelo vai receber uma mensalidade da igreja, você não precisa mais trabalhar. Eu falei, meu querido, eu fiz um concurso. Eu continuo caminhando com meu marido, eu trabalho, mas eu não largo dele. Amém. Eu faço o meu trabalho na igreja, não largo. Aí você que está em casa e vai casar, ou está casado, né? E outra parte, a mulher, essa. Na situação do Brasil hoje, a mulher tem que trabalhar. Sim. Mas você tem que trabalhar fora e você não pode largar a sua casa. Sim, sim. É fácil. Hoje eu fico me lembrando daquele tempo, como eu conseguia encaixar tudo. E conseguia. Ser mulher é um desafio, né, pastora? É um desafio. É um desafio. Você tem a sua casa, mesmo que você tenha alguém que te ajude, você é administradora da casa. Você tem os seus filhos ali. Até eu tive 2 filhas. Eu pensava em ter 4 filhos, mas a dificuldade, parei nas 2 e já estava bom demais, né? E o mundo começou a piorar. Então, você tem que ser uma administradora em tudo dentro da sua casa. Por isso, mulher, trabalhe mesmo, mas saiba dividir o seu tempo. Se você, o dia que você se levanta com a sua mente já organizada, você rende o seu dia, você faz tudo. Agora, a hora que você levanta e fica pensando no que eu vou começar, você se enrola o dia todo, você não faz nada, não é? Então, por isso que eu sempre falo, mulher, aprenda, essa é a pastora Nida. Aprenda a dirigir. Eu vejo muitas mulheres que o marido não pode sair, o carro está lá na garagem e ela precisa tomar Uber ou tomar ônibus. Tem que ter uma certa independência, né, pastora? Precisa. A mulher agora tem que ser, assim, ela é submissa? Ela é submissa, mas ela tem que saber a sua posição em tudo. Você tem filho para levar na escola. Eu tinha 42 anos quando eu tirei carta para dirigir meu carro. Eu via que o Lelo ficava naquele problema de ir trabalhar, vir correndo, pegar as crianças para levar para a escola. Eu falei, não, eu tenho que vencer essa parte. E agora eu louvo a Deus, porque eu moro lá no final da Getúlio. A Manancial de Sião é lá na cidade. Então, se eu não dirigisse, eu ia estar bem perdidinha. Não preciso, que nem essa semana, eu tive em 2016 um câncer de mama. Foi bem no final de dezembro que eu fui ao médico. Eu fiquei quieta, porque a gente tinha uma viagem marcada com a família, porque todo fim de ano, depois que o Lelo morreu, eu não passava mais o Natal aqui. A gente saía, ia para um resort em algum lugar. E quando eu soube, eu fiquei quieta, não comuniquei minhas filhas para não dar. Sim. Eu sou tranquila nas coisas, sabe? Eu não sou desesperada.
Viajamos, a hora que eu voltei, eu falei para a Giane, vamos comigo ao médico, o que eu tenho que fazer? Aí que eu falei, ela falou, mãe, que isso? Ficou brava comigo. Eu falei, não, filha, o caso está aí, vai ser resolvido, e eu tenho confiança em Deus. Fiz uma cirurgia no começo de janeiro, 16 de janeiro. Aí aí veio a resposta, na hora que ele falou carcinoma, aquilo te dá uma baixa terrível. É um baque. Ele falou, eu vou te fazer mais um pouco de cirurgia para mexer no campo e melhorar. Eu falei, só que nós temos no carnaval, nós temos um encontro. E você não pode deixar essa cirurgia para depois? Eu falei, primeiro as coisas de Deus. Certo, é como se estivesse tirando um dente, né? Não é? Então, eu me coloquei como comigo não estava acontecendo nada. Fizemos um encontro lá, né? O Tributos ao Rei Jesus, normal. Tradicionalíssimo. Né? Terminou, eu falei, doutor William, pode marcar a minha cirurgia. Fiz a segunda, fiz 25 rádio. E sempre na mão de Deus. Falei, Senhor... Tá firme e forte aí. Firme, cuida de mim. E agora, semana passada, cada 6 meses, eu refaço todos os exames, né? Ultrassom, tudo eu faço. E aí fui buscar os resultados, fui no oncologista, fui no ginecologista sozinha. Fiz tudo e a hora que eu estava voltando para casa, dirigindo, eu começo a louvar a Deus e a gritar, Senhor, obrigado. Eu fiz domingo retrasado, 79 anos. Falei, daqui um ano eu estou nos 80 já. Eu falei, mas obrigado, porque eu não precisei pedir para minha filha sair do serviço, ninguém. Eu estou fazendo e o Senhor está comigo. Amém. Aleluia. Né? Então... essa força que vem de Deus, André, é muito forte. É impressionante. Só quem passa e quem aceita. Você tem que sentir que é um Deus que está cuidando da sua vida. É só Deus que completa. Só né? Deus. Né? O pastor, e nesse trajeto todo que a senhora citou, a senhora falou sobre o IFC. Né? A gente falou bem superficial sobre o IFC. Vamos falar sobre ele. Mas o IFC, ele aparece na vida de vocês, onde com o objetivo inicial de formar líderes da igreja, estabelecer um padrão para a igreja. E hoje é um instituto que forma líderes de todas as igrejas e, consequentemente, ajuda muita gente. Como a gente deu exemplo aqui, Pastor Williams, Fulvio e tantos outros que eu conheço que passaram por lá. Qual que é os objetivos do IFC? Futuro, o que a senhora espera do IFC? Né? Dirigindo o IFC todo esse período. Então, é uma escola que foi como... Eu creio que foi Deus que colocou aqui. E isso já estava no plano de Deus na vida do Lelo, porque ele sempre quis ter um curso desse na igreja. Né? Então, ele forma líderes, forma caráter. O importante do IFC é o caráter do crente. E você começa um curso desse... Você começa o primeiro ano com uma sala de 30 pessoas. Quando chega lá no fim, tem 15 se formando, ou 10. Por quê? Quando chega no terceiro ano, que fecha nessa parte mesmo de caráter, quem não quer mudar de caráter cai fora. Ele não aguenta o curso. Não é, Jefferson? O que me chamou a atenção no IFC é que eles não têm a pretensão de formar pastores. Eles têm a pretensão de formar cristãos. Amém. Você entendeu? Então, foi a coisa mais linda que eu achei no IFC. Eu fiz as aulas, a maioria das aulas eu fiz chorando. Porque assim, é muita revelação, é muito aprendizado, né? E Deus trabalha mesmo. E as Teve aulas aula aos sábados, né? Sextas e sábados. Sexta e sábado. Essa escola é só uma vez no mês, no primeiro final de semana. Uma sexta-feira à noite, das 7 às 11, sábado das 8 ao meio-dia e das 14 às 18. Vêm os professores que eles nos mandam, geralmente são professores de fora, todos homens e mulheres batizados com o Espírito Santo, cheio da graça de Deus. Eles dão a palavra revelada, é diferente. É diferente. Por mais que você sentou em escola dominical, estudou, você fez um pouquinho lá, você sabe. Sim, sim. Você vê num outro plano o estudo da palavra. Muito profundo, né?
muito profundo. Eu vejo ali pessoas saem chorando, né? A Giane está terminando o curso agora, minha filha. Ela fala, mãe, a gente sai daqui na sexta-feira, você nem dorme, porque aquilo fica rodando na sua cabeça. É muito forte. É muito então, esse é um estudo, isso que o Jefferson falou, não é para formar pastores, é para a igreja aprender. Amém. Né? Porque assim é um estudo bem profundo da palavra de Deus. E é só palavra, não tem outra matéria. É Bíblia e Bíblia. Bíblia. Isso daí. E eu sei que Deus... Eu voltei agora, depois da pandemia, com uma classe. O ano passado eu tinha 2, esse ano eu falei, Senhor, eu vou pegar 3 classes, porque eu tenho a responsabilidade de pagar pastor, devolver o royalty para a escola, então eu tenho um gasto, que não é pequeno. Tenho que dar um lanche para os meninos, são 3 lanches, e agora eu estou com uma turminha lá, tudo jovenzinho, que chega sexta-noite, e eu gosto dessa parte. Eu sou muito boa, não, eu gosto de cozinha, gosto de fazer pão, gosto de fazer bolo, né? Então, meu prazer é servi-los. Então, é outra parte. Eles comem, viu? Comem muito. Eles tem comem que tomar bem. cuidado com eles. E eu fico feliz de ver os meninos ali, né, rindo, conversando. É o Gui, o Neto, o Renan, uma turma boa. E é uma confraternização, porque tem outras igrejas que a gente nunca se encontra, né? Tem pastores de outras igrejas ali também fazendo. Então, eu sei que é um curso que eu amo. Amém. Sabe, eu dedico a minha vida para esse curso também, né? Tem gente que fala, Nida, você não vai parar? Uma vez eu conversei com a pastora Miriam, falei, pastora Miriam, quando eu fizer 70 anos, eu passo para vocês a igreja. Eu vou descansar. Eu vou fazer 80, eu estou firme aqui. Eu falo só quando Deus me tirar. Enquanto eu tiver saúde, graças a Deus. Mas você sabe que igreja, eu acho que é o único lugar, porque empresa, você tem uma sucessão que você prepara. Igreja, quem prepara o sucessor é Deus. É Deus. Não tem aposentadoria. Não tem. Deus. É Deus. Porque, assim, eu acho que ninguém na face da terra esperava que a senhora ia ser a sucessora do Lelo. Ninguém na face da terra esperava isso. Nem eu. Nem a senhora. Nem eu. Mas Deus já sabia. Deus já sabia. Eu tenho uma leitura disso daí, assim. A gente sempre pensa, eu preciso me preparar para alguma coisa, né? Com Deus não dá tempo de você se preparar. Na verdade, você já foi preparado. Né? Nesses quase 40 anos que a pastora esteve ao lado do pastor Lelo, foi uma escola. Ali ela estava sendo toda moldada. E que escola, né? E quando ela assume a igreja, então, além de ela já na terça-feira ir fazer o culto, né, ter no domingo seguinte toda a igreja ali esperando uma postura, logo ela teve que fazer a formatura do IFC, teve que fazer o casamento da filha. Um mês André. depois. Então, um mês do casamento da filha. Não deu tempo de se preparar. Que ministrou o casamento. Então, a Giane falou para mim, mãe, eu não vou mais casar, vou ficar com você. Eu falei, não, filha, eu orei para Deus te dar uma família. A minha família Deus já me deu, a minha vida já está escrita certinha. Uau. Ela falou, eu caso se você fizer o meu casamento. Eu falei, como que eu vou fazer seu casamento? Não sou nem pastora, mas como o estatuto da igreja precisava, né? Aí eles me consagraram dia 27 de setembro. E o casamento da Giane estava para o dia 30 de setembro. E ela falava, mãe, você que vai ministrar. Eu falava, eu não sei o que eu vou falar no seu casamento, qual vai ser minha posição. Aí, uma noite, a gente dormindo, e ela dormindo lá em casa, eu acordei e eu falei, filha, vem aqui. Eu acabei de receber toda a mensagem. Deus me deu dormindo a mensagem do seu casamento. Uau, pastora. Ela falou, ela me abraçou. E o noivo dela estava dormindo lá no outro quarto, porque para não deixar a gente sozinha ali, ele veio, nós perdemos até o sono, né? Falei, filha, então tá tudo certo. Nós vamos fazer o teu casamento. A gente até se emociona, né? Aí eu chamei o pastor Adão, que foi o último que ficou com o Lelo. Ele morava ainda lá em... Americana. Não, para lá. Não lembro. Morava depois de Campinas. E eu falei, pastor, você vem, porque eu não sei qual vai ser a minha atitude na hora desse casamento. Porque você não sabe, André, reação, a emoção, as suas né? emoções, as reações, o que você passa, sabe?
A gente mesmo fica sem saber a sua reação. E quando chegou o dia do casamento, a Giovana estava em casa, porque a Giovana casou e já tinha ido embora. Ela estava lá e eu vi as duas de olho vermelho e falei: filhas, hoje é dia de festa. Amém. Hoje não tem choro nessa casa. E um mês depois, né? Um mês. Me arrumei, fomos para o casamento, consegui dar a palavra, normal. Só a hora que eu vi ela entrando sozinha, sem o pai, aí eu falei para o noivo: vai rápido buscá-la, não espera ela chegar aqui na frente, não. Senão, a situação dela, né? Então, André, são coisas que eu passei nesse período, assim, só com o sustento de Deus na minha vida. Assim, a gente tenta imaginar, mas... Aí a Giovana estava de 7 meses esperando a segunda filha, a Manuela. Olha. Ela já tinha a Rafaela com 8 anos, aí veio a Manuela. Daí 2 meses, aí eu fui para lá para ajudá-la. Aí a igreja, eles cuidaram da igreja para mim, que eu tinha que estar junto com ela. Daí depois nasce o primeiro neto, que é o da Giane, daqui, primeiro menino. Porque em casa só tinha menina, né? Eu tive 2 filhas, a Giovana tinha uma menina, e o Lelo sabia que viria outra menina. Ele não soube desse menino. E, assim, eu fico muito feliz e assim, saudosa, porque eles estão... Uma coisa que o Lelo sempre gostou, música, né? Todos eles gostam de música. A Manuela está firme na bateria, quis ir para a bateria, toca violão, o Breno já está na guitarra. Então, eu vejo a minha filha toca o teclado, quando eu vejo que eles se juntam ali, eu falo... Ministério de louvor pronto, né? Eu falo, Lelinho... Ministério de louvor pronto. Eu falo, Lelinho, você perdeu tudo isso, que pena. Eu sei que você está num coral muito melhor aí, mas aquilo que você queria, nós estamos aqui, né? Amém. E quanto às crianças, assim, na parte de música, eu falo, vocês escolhem o que vocês quiserem, que a avó está por cima de vocês. Né? Nessa parte aí, porque eu sei que o Lelo gostava. Então, eu dou todo o apoio em cima deles. E neto, gente, é bênção de Deus. É alegria para nós. Eu né? falo para minha mãe, para minha sogra, né? Principalmente para minha mãe e para o meu pai, o que eles não me deram, eles dão para meus filhos, viu? Não é? É isso mesmo. É impressionante. Coisa de vó, né? É, porque quando você está criando seus filhos, é gasto em cima de gasto. Depois, quando vem os netos, você já está mais tranquilo. Aí dá para você melhorar um pouquinho, né? É, isso aí. E pastora, a gente já está caminhando pro fim aqui, ainda que seja difícil acabar, até gostosa a conversa. Muita história. Muita história boa. Mas assim, qual que é a sua visão, o que você espera daqui para frente, da Igreja Manancial, do próprio IFC, essa galera nova aí que está tocando, né, que está ajudando a senhora? O que a senhora espera? Qual que é o legado e o que a senhora quer deixar para o futuro? Nós, como líderes, nós não podemos parar em nós a liderança, né? Porque um dia nós vamos embora. Então, nós temos que formar líderes para nos substituir. É o que o IFC me ajuda muito nisso daí. Então, nós temos ali jovens fazendo curso, a minha filha fazendo curso, e eu creio que eu vou ter descendentes meus caminhando com a igreja, né? Não é tempo ainda, às vezes a gente comenta lá em casa, eu falo, filha, fica tranquila que é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Então, como cada liderança da igreja, assim, como eu tenho já pastores também já de mais idades, né, de menos idade, e professores também de diversas idades, então... esse curso me ajuda muito a formar novos líderes, porque a igreja caminha. Nós paramos, mas a igreja caminha. E é isso que eu creio, que a igreja é do Senhor e ela vai continuar. Qual que é o recado que a senhora deixa para quem está nos assistindo, pastores, líderes? Qual que é a mensagem que a senhora pode deixar para esse povo que nos assiste? Nós temos que ser sempre tementes ao nosso Deus. Nós temos que ter, assim,
uma segurança naquilo que nós fazemos e deixar um legado de saudável. Ter muito cuidado com as coisas de Deus. Não levar na brincadeira. As coisas de Deus é coisa séria. Porque nós temos que, depois, a gente às vezes esquece que nós vamos ter que dar conta a Deus daquilo que Ele deixou na nossa mão. Quanto mais Ele deixa para você, mais você tem que apresentar a Ele. Então, nós temos que ser fiéis em tudo dentro de uma igreja. Principalmente numa administração financeira. Nós não temos uma igreja para ser uma igreja rica em dinheiro. Nós temos que ser rica em almas do Senhor. Amém. Nós temos que ajudar o próximo. Não podemos, a igreja sem uma área social não é igreja, ela não caminha. Não é só espiritual. Na época que nós estamos, é muita gente necessitada. E se nós não fizermos esta parte, é difícil. Você mata o crente dentro da igreja, né? Então, nós temos que ser fiel em tudo que nós fizermos, sem brincadeira, sem rodeio nas coisas que nós fazemos de Deus. Sinceridade. Amém. Rogério, e você... O que você... Acho que você já disse muita coisa bonita para essa família, mas o que você gostaria de dizer perante essa mulher de Deus aqui? Né? Agora eu vou te colocar numa gelada, já. Isso não foi programado. Não foi, né? Isso foi de surpresa. Eu sou muito privilegiado mesmo, né, de ter tido essas referências, porque assim, eu acho que a referência na vida da gente é muito importante. Eu tenho a minha referência de pai, de mãe, de trabalho, né? Minha mãe era muito trabalhadora, meu pai também muito correto com as coisas. E essa referência de vida cristã também é muito importante. Então, a minha referência do pastor Lelo e da pastora Anida é muito forte na minha vida. E ver esse temor, esse cuidado, esse zelo que os dois sempre tiveram, assim, é algo assim, muito forte. Então, eu quero agradecer a Deus mesmo de ter permitido eu andar com o pastor Lelo. E agora já há 13 anos tendo a pastora Anida como minha líder. E assim, eu quero ser um pouquinho, né, 10% do que ela é. Né? Eu quero ter aprendido um pouco, porque é uma escola, pastora. Né? Andar com a senhora é inspirador. E ver esse equilíbrio da pastora é algo assim que eu admiro demais. Né? Ela é muito centrada, muito equilibrada e muito correta. Assim, quando ela fala... Mas a senhora sabe que eu observo isso desde lá de trás. Quando a gente tinha reunião lá na casa do pastor Lelo, e a pastora Anida ali do lado... O pastor Lelo falando, as pessoas falando, mas de repente a pastora Anida, ela era muito coerente. Quando ela falava, gerava autoridade. A senhora sabia disso? Sempre eu observei e eu comentava isso. Quando a pastora Anida fala... levantava a voz... quando ela falava com propriedade, né? E hoje eu tenho experimentado, nesses 13 anos, ver essa benção, né? De andar com ela e ver essa... Obrigado por estar nos ensinando aí e ser tão amorosa e cuidadosa com a gente, viu? Amém. Obrigado mesmo. Deixa eu só ler aqui, Isaías 58:11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. A nossa igreja Amém. É manancial de Sião. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Manancial. Então vai ser águas que não vão parar. Nunca vão faltar e parar. De Deus. Vai continuar. Amém. Que dia que são os cultos, pastora? Os cultos nós temos terça-feira à tarde, uma reunião às 14h30. O pastor Rui que cuida ali. Mais assim, senhoras, né? Que não trabalham, pessoas... uma reunião muito gostosa, porque a hora que acaba... A famosa tarde da bênção. Tarde da bênção. A famosa tarde e a hora da que bênção, termina, né? Tem aquela mesa de lanche, cada um leva uma coisa sem ninguém pedir. Chame lá, viu, pastor? Quando você vê, tem uma mesa de lanche que é uma delícia ali. É uma confraternização. Isso é muito bom entre os crentes, né? Muito bom. E depois, quinta-feira, nós temos também outra reunião de oração, pastora Miriam que cuida. Depois, dentro dessa reunião, tem uma separação das crianças e adolescentes, chama DG, Deus Grandão, com o pastor Jefferson e a minha filha Giane, que cuida das crianças, né, evangelizando. Sábado, nós temos ali um grupo de crianças no jiu-jitsu,
Tem um rapaz que dá ali orientação para eles, dá a ginástica, dá a palavra de Deus. Muito bom, né? É o professor Lud. O Lud que Excelente cuida ali. Professor. Ele é uma bênção ali. Isso é muito importante, porque isso forma jovens. Forma jovens. À noite, jovens se reúnem, né? Tem o trabalho deles. Domingo, nós temos escola dominical, que eu acho muito importante para as igrejas, que muitas estão deixando do lado. Amém. E não é estudo da palavra. Pastor Jefferson é que dirige ali, com a Mônica. Tem os estudos maravilhosos, tudo dirigido com a ajuda do IFC, né? Que nos manda ali. Nós temos uma professora do IFC maravilhosa lá que nos dá todo o respaldo. O respaldo em cima Legal. disso. E às 10 horas da manhã, essa escola dominical. Então, dá tempo da mulher largar o almoço adiantadinho, ir para lá, Sim. aprende a palavra, volta, termina, dá certinho. E o culto da família à noite, às 18h30, que é a bênção de Deus ali. Glória a Deus. Né? Aí a pastora está ali. Estamos ali, Com toda a galera. direto. De vez em quando a gente empresta ela para a Giovana, viu, Giovana? De vez em quando. De vez em quando. Ela está me ligando aqui toda hora. Ainda. Bem de vez em quando. Ô, Giovana, segura aí que nós estamos no podcast. Estamos aqui. Muito legal, pastora. Que Deus bom. abençoe muito vocês. Obrigada, querida. Eu sei que a Bíblia nos fala que um dia nós vamos ter um tempo de... A gente vai todos se encontrar, né? Nós vamos ter esse tempo. E eu tenho certeza que o pastor Lelo, ele está orgulhoso, estará orgulhoso de tudo que vocês estão construindo aqui. Eu não tenho dúvida disso. Estará orgulhoso de ver que acho que o maior desafio de um líder é que a obra não pare. Isso. Né? Tem É que deixar continuar. o legado Isso. para que alguém continue. Porque quando a gente é líder, morreu, transferiu, foi embora e parou, significa que você não fez bem feito. Você não criou discípulos, né? E a obra tem que seguir, a obra não pode parar. Jesus, ele deixou para a gente tocar e está com a gente até hoje. E o pastor Lelo foi um cara muito parecido com Jesus. Muito. Todos que eu converso, todas as pessoas que eu conheço falam muito isso. Quem teve a experiência, né, de conviver muito parecido com ele. Então, pessoas assim, elas fazem muita falta no nosso meio hoje. Faz, que nem eu falo assim, eu estou continuando com o que ele fez. Não igual, porque eu sou eu. Claro. Não é? Eu procuro, assim, algumas coisas que eu aprendi, né? Mas deixa eu só dar um testemunho. Um dia, acho que foi o ano passado, eu recebi um telefonema de uma senhora dos Estados Unidos, dona Aurora. Ela falou: Nida, eu sou a Aurora, fulano de tal. O Lelo pegava os jovens da igreja e sabia de aniversário ou datas, ele ia na casa dessas pessoas, principalmente da sociedade, assim, e levar a palavra. E essa senhora era muito bonita, muito fina, casada com um português. E o Lelo ia lá, levava a palavra. Aí ela falou assim: eu soube que o Lelo faleceu, por isso que eu estou te ligando. Só que eu estou morando aqui agora, minha filha veio aqui para os Estados Unidos, mas eu continuo firme com Jesus. Eu já arrumei uma igreja aqui. Então, foi um fruto que deu, e a pessoa está lá longe e te traz essa notícia. A gente não tem nem ideia de quantas vidas É foram impactadas. muito. Cada dia você escuta uma coisa, que nem isso que você falou hoje do seu testemunho, eu não sabia. Porque assim, Né? e através da minha vida, né, eu tive, ainda tenho muito a viver, mas da minha vida, eu fui 12 anos líder de jovem. Então, eu trabalhei com toda a juventude da Gilbrac, posteriormente a Rasgando Céus, fui consagrado a pastor. Aqueles meninos que estão fazendo IFC, todos eles ali eu fiz casamento, fui padrinho, andei junto, foram meus Esteve presente. Esteve comigo a vida inteira, a grande maioria dos que estão ali, né? E são meus amigos pessoais particulares. E você é o exemplo de família para eles, né? Então, assim, você vê como que uma pessoa muda a vida de um outro, que muda a vida de outro. Isso. E esse é o Evangelho. E ele é esse cara. Eu sei que
Eu não sei se está nos vendo, se vai nos ver um dia, eu não sei. Mas se a senhora pudesse deixar um recado para o pastor Lelo hoje. Já pensou? Esse recado pode servir para mim e para todos que estão vendo também. O que a senhora diria? Eu louvo a Deus assim pela vida que nós tivemos junto, né? Não foi assim. Tem gente que acha que porque é pastor você vive as mil maravilhas. Nós tivemos muito desentendimento, não é fácil. Sim. Mas, assim, o que eu admirava muito nele era a fidelidade dele com Deus. Porque ele veio do mundão lá, o Lelo era pé de valsa total. Mas quando ele conheceu o Senhor Jesus, ele agarrou tão forte que ele era um exemplo nessa parte. Sim. Então, isso, para nós, para a família, é bênção de Deus. Mesmo que quiseram tirar isso de nós, mas Deus deu um tempo para o Lelo se refazer. Amém. E mostrar quem ele era. Isso, eu falo assim, o líder da casa, ele tem que ter uma moral forte para deixar esse legado para os filhos. A melhor coisa é falar assim, você é filho de quem? Sou filho de fulano. Ah, sabe? Porque é triste quando o seu pai é um problema. Agora, quando ele é um homem de Deus e você tem satisfação dizer, né? de saber que você é filho dele ou esposa, isso deixou para nós, esse legado para nós é muito forte, para as minhas filhas, para a minha vida. Isso então, vale mais que tudo. Mais que tudo. Eu louvo a Deus porque Deus mudou a minha vida, vindo de Piragi para cá e conhecer o Lelo. Lá eu seria outra pessoa. Aqui Deus acho que já tinha escolhido, né? Então Deus colocou, e muita gente falava assim, mas você está namorando, sua mãe deixa você namorar um rapaz que não é da igreja? Minha mãe sempre falava para nós assim, eu não me importo, porque eu sei que se entrou na família, Deus pega ele. Aleluia. E assim foram com as minhas irmãs. A senhora ganhou o Lelo para Jesus, hein? Olha se o galardão do Lelo é grande, imagine da senhora, hein? Não, eu falo, Senhor, divide aquelas almas dele comigo, por favor. Porque eu não sei ganhar almas como ele ganhava, mas eu falei, me ajuda. Mas ganhou ele. Mas ganhou o pescador, né? Ganhou o pescador. Mas eu louvo a Deus, porque eu tive um marido exemplar nessa parte. Amém. Isso a gente vê nos olhos da senhora, né? Que a senhora se emociona ao falar e sente... Eu acho que isso é incrível, você ter esse legado, ter um amor por falar, né, pastora? E saudade é eterna, né? Vai fazer agora 13 anos. Eu falei, ele é presente direto, então não se esquece, eterno, né? É história. Isso é eterno, mas ele cumpriu a missão dele. Nós agradecemos muito a isso e que a gente consiga cumprir a nossa missão também com... Gente, obrigado. Deus abençoe. Obrigado, Pastor Jefferson, obrigado. Obrigado. Foi um prazer te rever. Foi muito bom, né, pastor André? Muito bom. Eu agradeço, André, a sua vida, a vida do Sandro. Amém, a vida do pastora. Obrigado Marcelo mesmo. que está aí. Obrigado por ter vindo, viu, Marcelo? O Marcelo aqui conosco. Nosso ajudador grande lá da igreja. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Muito bom a gente ter esse primeiro podcast. Você que está em casa, eu quero te pedir em nome de Jesus que você assista e compartilhe essa história, porque é uma história que ela é impactante, ela vai impactar vidas. Eu me emocionei por várias vezes aqui, porque eu sinto Deus. É uma conversa que dá paz, você sente Deus. É muito gostoso falar com vocês. Que Deus continue abençoando a Manancial, que Deus continue abençoando o IFC, né? E faço um compromisso aqui na internet, eu vou voltar. Amém, eu estou aguardando você e a turminha que começou com você. Eu vou voltar. Traz de volta, isso mesmo. Para vocês falarem a mesma língua do seu pastor. Amém, nós vamos voltar. Isso é importante. É importante. Preciso me organizar lá na minha agenda, mas agora o filhão já está com 2 aninhos, a outra está com 8, as avós já ficam tranquilos, então tá, né? Dá para acertar. Dá para voltar. Gente, obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. Muito obrigado. Que Deus te abençoe em casa. Amém. E que você pegue essa história e guarde no seu coração e cumpra também esse chamado de Deus na sua vida, né? O objetivo desse podcast, como eu disse no começo,
é palavra viva. É declarar a palavra de Deus, é declarar que a gente tem que viver a palavra. E a palavra, ela não muda. A palavra é a mesma e sempre será. Amém? Deus abençoe. Amém. Beijão no coração de todos.